Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Espaço da Bola. Eu sou o Bruno Moura e estou vindo aqui para falar um pouco das equipes nordestinas aí no Brasil. Deixa eu primeiro apresentar um pouco esse programa, né? Segunda-feira de manhã agora estou na intenção de a gente começar um programa semanal. Toda segunda e toda sexta-feira a gente vem aqui pela manhã para deixar já postado um vídeo falando das equipes nordestinas. Na segunda-feira a gente faz uma análise do final de semana, da rodada do final de semana e meio que uma prévia para a semana aí dos clubes do Nordeste. E também na sexta-feira a gente vem para fazer a análise da semana e uma prévia do final de semana. Então fiquem ligados aqui no canal Espaço da Bola, que a gente vai estar sempre falando dos times nordestinos aqui, com essa tentativa agora de programa semanal, né, com datas fixas. Toda segunda e sexta-feira aqui no Espaço da Bola, pela manhã, o vídeo já fica disponível para vocês poderem acompanhar aqui no canal, certo? Gente, vamos falar um pouco agora então da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente teve a 20ª rodada, né, a abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro acontecendo toda nesse final de semana. Vamos falar um pouco dos resultados. Depois a gente passa um pouco para a classificação e os jogos aí que vão ter durante a semana, certo? Depois a gente pula um pouco para a Série A e no final, para encerrar aqui de vez, a gente fala um pouquinho da Série C, da classificação. Tem algumas considerações que eu quero fazer sobre a Série C do Campeonato Brasileiro também. A Série C, a Série B, essa 20ª rodada, começou na sexta-feira, com a derrota do CSA para o Guarani, fora de casa. Tem até um detalhe da classificação do CSA, é um time que tá bem posicionado, tá numa boa fase, veio crescendo bastante na competição, tá em 8º colocado, 28 pontos. Mas o detalhe é que o CSA em casa tem a segunda melhor campanha, com 22 pontos conquistados. Só perde para o Cuiabá, que tem 24 pontos conquistados. E fora de casa, o CSA tem a 18ª pior campanha. Em 10 jogos só conquistou 6 pontos. Então tem essa alternância aí, o CSA, né? Em casa muito bem, fora de casa muito mal. E o time do CSA está oscilando bastante aí, né? Então, para conseguir se estabelecer nessa primeira parte da tabela, precisa ser mais consistente, conquistar mais pontos fora de casa. Essa derrota agora para o Guarani, lá no finalzinho, né? O time do CSA acabou meio que modificando errado, na minha opinião, e o time se perdeu no ataque, não tinha mais ataque. Então, o Guarani se postou de uma maneira bem tranquila dentro de campo e conseguiu buscar o resultado lá no finalzinho. O Náutico empatou com o Avaí também na sexta-feira e o Confiança empatou com o Paraná. 1-1 para Paraná e Confiança, 2-2 Náutico e Avaí. Apesar disso, o Avaí abriu o placar, levou a virada e lá no finalzinho também, nos acréscimos, foi buscar um empate. Então, está um pouco decepcionante aí pelas características do jogo, né, para o Náutico. Outros nordestinos que se enfrentaram foi Sampaio Corrêa e Vitória. E o Sampaio Corrêa conseguiu uma vitória de virada. E essa vitória aí do Sampaio coloca o time lá na parte de cima, né, estabelecido realmente na briga por uma vaga no G4. E o Vitória também lá embaixo, né? O time agora está numa posição bem complicada na Série B. O Vitória está agora beirando o Z4. E era uma equipe que no começo da competição beirava sempre lá em cima, né? Tava sempre brigando para entrar no G4, a equipe do Vitória. Outro nordestino, o último nordestino, né, da Série B agora, o CRB perdeu em casa para a equipe do Juventude. E aí um detalhe também para a equipe do CRB é que no começo do campeonato tinha o Léo Gamalho em ótima fase, o time do CRB. A bola batia nele, entrava, batia em alguém, sobrava no pé dele, ele fazia um gol e o time saía vitorioso. E perdeu o Léo Gamalho, o time acabou caindo muito de produção, apesar disso conquistava algumas vitórias. Só que agora também teve outra baixa, perdeu o treinador Marcelo Cabo. Marcelo Cabo vai treinar o Atlético Goianiense na Série A do Campeonato Brasileiro. Então o time do CRB acaba tendo a perda também do seu treinador, que muita gente dizia que ele conseguia extrair muito mais desse time, né? E agora, com tudo indica, a chegada do Ramon, aquele que estava no Vasco, o CRB vai ter um desafio muito grande aí, que é de manter essa posição do time aí na tabela. Eu não digo nem regularidade, porque vamos passar um pouco agora pela classificação. O CRB está em 10º colocado, é uma equipe que oscila muito aí na primeira parte da tabela, mas que se frequentou a parte de baixo, foi uma ou duas rodadas, foi muito pouco realmente.
Então o time do CRB tem aí um bom posicionamento na tabela de classificação, meio tranquilo em relação a rebaixamento, mas que o time não consegue se acertar lá na briga pelo G4. E agora vamos falar agora da tabela de classificação. O Sampaio Corrêa, com um jogo a menos ainda, só tem 19 partidas, tem 31 pontos e está em quinto colocado. É o nordestino mais próximo de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. E tem um jogo a menos ainda. Então o Sampaio realmente é o time que está mais estabelecido nessa briga para subir. O segundo nordestino na tabela é o CSA, em oitavo colocado e 28 pontos, 3 a menos do que o Sampaio Corrêa. Não é um time que está tão distante do G4, mas é uma equipe que precisa de maior regularidade para poder chegar mais próximo lá e brigar no G4 se esse for o interesse do CSA. Tem algumas contratações para fazer, vamos ver se o time consegue melhorar aí suas condições fora de casa, né? O CRB está em décimo colocado e aparece como o terceiro nordestino aí na tabela de classificação, 26 pontos. Aí o CRB já passa a estar mais próximo do Z4 do que do G4. Está a 8 pontos de brigar pelo G4 e a 6 pontos de entrar no Z4. Mas pelas condições eu acho que o CRB está até tranquilo em relação a rebaixamento. O Confiança com os mesmos 26 pontos, mas atrás nos critérios de desempate, tá em 12º colocado, né? A mesma quantidade de pontos do CRB. E aí lá embaixo realmente tem uma situação já mais complicada. O Vitória é o primeiro time fora da zona, 16º com 21 pontos. E o Náutico, 17º já dentro da zona de rebaixamento, 20 pontos apenas, só que tem um jogo a mais para fazer. Vai jogar contra o Sampaio Corrêa. É outro duelo de nordestinos. Aí então, olha, da semana, o que é que a gente tem aqui, né, durante essa semana agora? Hoje é dia 9, segunda-feira. Hoje tem Cruzeiro e Guarani e amanhã tem CSA e Chapecoense. Jogo muito difícil para a equipe do CSA. O Confiança amanhã também enfrenta o Botafogo de São Paulo, aí um adversário até mais acessível, o Botafogo. Na quinta-feira, Vitória enfrenta o Figueirense. E aí já os jogos na sexta. O Oeste vai receber o CRB. O Oeste, pior time aí da Série B, né? 8 pontos conquistados apenas, é o último colocado. E já no sábado a gente vai ter o Juventude enfrentando o Sampaio Corrêa. Um duelo até direto aí pela entrada no G4 da Série B. Agora vamos lá para a Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse final de semana a gente teve jogos aí, o Fortaleza sendo derrotado pelo Atlético Paranaense. Fortaleza que estava muito bem na tabela de classificação, vamos passar pela tabela já já. A gente teve também aqui a vitória do Bahia contra o Botafogo, o Bahia que precisava desse resultado, era importantíssimo que conseguisse uma vitória para se desgarrar ali do Z4, né? Conseguiu essa vitória aí contra o Botafogo, inclusive o Botafogo agora está no Z4, né? E o Ceará empatou com o Sport no duelo nordestino aí, 0 a 0. Eu acabei não acompanhando muito a Série A, né, a Série B, os jogos aí durante o final de semana, eu estava viajando, mas esses foram os resultados na Série A. Olha a classificação agora, de cima para baixo, né? O Fortaleza, que tem o melhor aproveitamento entre os nordestinos, tem 2 jogos a menos. Então, em aproveitamento, o Fortaleza está até melhor, só que em pontos conquistados, o Sport está acima. 20 jogos, 25 pontos para o Sport, 9º colocado. O Fortaleza tem 18 jogos, tem 2 jogos a menos que o Sport e tem 1 ponto a menos. Então o Fortaleza pode ultrapassar aí a equipe do Sport quando jogar essas partidas que tem a menos. O Ceará tem 19, ou seja, 1 jogo a mais que o Fortaleza, 1 jogo a menos que o Sport. E tem os mesmos 24 pontos que a equipe do Fortaleza. Fortaleza 11º, Ceará 12º. O Bahia vem em 14º, aí olha só a importância da vitória. O Bahia estava com 19 pontos e estava inclusive atrás da equipe do Botafogo. Venceu, foi para 22, ultrapassou o Botafogo, Bragantino e o Coritiba. E está agora em 14º colocado e empurrou o Botafogo para a zona de rebaixamento. Então tá aí a importância desse resultado para a equipe do Bahia, certo? Questão de posicionamento, classificação, tabela, eu publico lá no nosso Instagram, @espaço da bola, sempre a posição dos nordestinos em cada um dos campeonatos. A posição, pontuação, saldo, vitórias, tudo. Lá no nosso Instagram, @espaço da bola, você acompanha com todos os detalhes, beleza? E vamos lá para o calendário
Dia 11, ou seja, depois de amanhã, quarta-feira, a gente vai ter Bahia e Fortaleza. Jogo da 18ª rodada, jogo que foi atrasado. E aí os próximos jogos só lá para o final de semana, na sexta, se não me engano aqui, Sport e Vasco, o Ceará e Grêmio, mas isso daí, Fortaleza e São Paulo também, mas isso daí a gente, eu vou só, eu acho que é sábado, né, dia 14, acho que é sábado, isso. Domingo não tem jogo por causa das eleições, então na sexta-feira eu volto para falar um pouquinho dessas partidas, certo? Que já vai ser no final de semana, mas fica aí também Bahia e Fortaleza, próxima partida aí da Série A entre nordestinos. E agora, como eu prometi, vamos passar rapidamente na tabela de classificação da Série C, porque o Santa Cruz está em primeiro com 33 pontos e já está classificado para o mata-mata, né, para a disputa do acesso. Por quê? Porque o quinto colocado é o Manaus, está com 19 pontos. 14 pontos atrás da equipe do Santa Cruz. Só que só tem 4 jogos a se fazer. Então o Santa Cruz não sai mais do G4. Né? E está a 7 pontos à frente do segundo colocado. Está bem encaminhada aí a classificação do Santa Cruz, inclusive em primeiro desse grupo. Outro detalhe também é o Imperatriz, que está em último colocado, 1 ponto conquistado apenas. Fez 8 gols em 14 jogos e sofreu 45. Então um absurdo aí de gols que sofreu o Imperatriz, uma média de... são mais de 3 jogos por jogo, né? Então terrível aí a campanha do Imperatriz, que no começo da competição teve aquele problema com o Covid. Eu imaginei que quando recuperassem os jogadores o time ia conseguir pelo menos somar alguns pontinhos, mas fez só 1 ponto no começo da competição e tá realmente numa situação terrível, já rebaixado a equipe do Imperatriz aí para a Série D do ano que vem. Vamos passar agora a tabela inteira. O Santa Cruz é o primeiro com 33, o segundo é o Remo com 26, o terceiro o Vila Nova com 24. Esses aí eu acho que já estão bem encaminhados para se classificar. O Santa Cruz já classificado, Remo e Vila Nova também. Quarto colocado é o Paysandu com 19 e o Manaus o quinto com 19 também. Aí da parte daí já está tudo bem embolado, né? O Ferroviário 18, Jacuipense 17, 13 e 16 e o Botafogo, que está em nono colocado, zona de rebaixamento, tem 15 pontos. Uma vitória, ele pula para 18 pontos, fica 1 ponto então do G4. Então tá muito embolado ainda essa última vaga aí para o G4 da Série C. Eu acho que o Santa já está classificado. Remo e Vila Nova devem se classificar também com o passar do tempo. E fica a última vaga aí também para Paysandu, Manaus, Ferroviário, tudo, né? E um detalhe é que o Grupo A tem 6 nordestinos. Só tem 1 no G4, que é o Santa Cruz, e tem 2 na zona de rebaixamento. Tem 4 times aí, 2 do Centro-Oeste, que é 3 do Norte, Remo, Paysandu e Manaus, Remo e Paysandu do Pará, o Manaus do Amazonas, e o Vila Nova, que é do Centro-Oeste, né? Um time só do Centro-Oeste, então. Dos 4, digamos, intrusos, nesse grupo, entre aspas, dos nordestinos, 3 estão no G4. E 1 tá beirando ali também com a mesma pontuação do time que tá no G4 do quarto colocado. Né? Então, vamos embora. O nordestino tem que crescer aí, pô. Subir aí pra entrar mais time no G4 aí. Porque eu sempre torço pros nordestinos, né? Então, é isso aí, gente. Passei rapidinho aqui um pouco nesse vídeo rápido. Rápido não, né? Mais de 3 minutos aqui já de gravação. E a gente fala aqui sempre dos times nordestinos. Então acompanhem aqui o nosso canal, que a gente vai estar sempre fazendo esse tipo de conteúdo. E lá no Instagram eu vou tentar fazer um palpitão. Vou separar também, organizar um pouquinho mais aqui para fazer um palpitão aqui do Campeonato Brasileiro, dos jogos assim da sequência, né? Hoje foi o primeiro vídeo inaugural, então eu não preparei nada ainda mais muito elaborado, mas a partir do próximo vídeo na sexta-feira a gente já faz um palpitaço aqui, dando os pitacos sobre os jogos das próximas rodadas, beleza? Aí depois a gente traz aqui como é que eu fui nos palpites, né? Se eu acertei, se eu errei, tudo. Estamos elaborando também um bolão para ver se a gente consegue botar pra frente aqui, beleza? Mas já convido vocês a acompanharem nossas redes sociais, tem o nosso grupo de WhatsApp também que você pode participar, tem um link na descrição aqui do nosso vídeo, beleza? Um abraço aí pra vocês, galera, tamo junto e até nosso próximo vídeo sexta-feira, mas hoje à noite tem pré-jogo do CSA, que amanhã já tem jogo do Azulão, então a gente traz aqui no nosso canal pré-jogo do CSA hoje à noite, viu? Agora à tarde não, mas é isso aí. Valeu, gente, grande abraço pra todo mundo e até a próxima.